Estavam ambos nus, tanto o homem como a mulher, mas não sentiam vergonha. Olá, sejam muito bem-vindos a este programa Teologia do Amor. Mais uma vez estamos aqui reunidos, contamos com a sua presença, com a si que nos acompanha, seja pela televisão, seja pela internet, ou até mesmo que nos esteja a ouvir pela rádio. Sejam muito bem-vindos a este programa. Hoje o nosso tema, como puderam perceber pelo texto que o Padre nos leu de Gênesis 2:25, é sobre a nudez original, isto é, a nudez sem vergonha. Tenho aqui ao meu lado direito a psicóloga Maria José. Muito obrigada por estar aqui presente connosco. Seja muito bem-vinda. Obrigada eu. Estou muito contente de estar aqui de novo, a falar destes temas fantásticos. É sempre bom estarmos aqui Sempre presentes. E o Padre Miguel. Seja muito bem-vindo, Padre. Muito obrigado. Agradeço a vossa gentileza e espero que seja um bom programa e que aqueles que nos escutem e nos veem possam perceberem-se desta graça que é ter este manancial do Papa João Paulo II. Vamos então dar início ao nosso programa. O que é isto de nudez original? Padre, pergunto-lhe de que forma a compreensão da nudez original, portanto a nudez sem vergonha, é o ponto-chave para a compreensão do que é o homem, como nos diz João Paulo II. O Papa, quando fala da nudez original, remete-se a este princípio, a esta primeira percepção do homem e do seu corpo e da unidade que existe entre aquilo que ele expressa, ou seja, aquilo que é a intenção do coração do homem e a facilidade, a translucidez com que isso acontece através do seu corpo. Eles estão nus, o homem e a mulher, como escutávamos, e não tinham vergonha, ou seja, não havia neles qualquer constrangimento. Eles podiam falar, dizer-se, amar-se, sem haver qualquer tipo de constrangimento, de possibilidade de erro de comunicação, vamos dizer assim. Sem qualquer tipo de vergonha. Sim. Aqui a vergonha está sempre em contraste com o amor. Ou seja, isto acontece podemos ver nas nossas relações mais básicas. Eu, a um amigo que conheço pela primeira vez, posso dar um aperto de mão, posso até conversar um pouco, a ele não vou convidar de imediato para ir à minha casa ou para, pelo menos não naquele, se calhar no final da conversa isso poderá acontecer. Convidá-lo para ir beber um copo ou para estar com os meus amigos, mas à partida não mudou todo, não é? Tenho alguma vergonha que ao longo do tempo vai diminuindo porque vai aumentando a intimidade, o amor, não é? Acontece com os amigos, acontece com os namorados e as namoradas, não é? Que a determinada altura a vergonha é quase nenhuma e isto não é propriamente mau e porque é compensada pelo amor. Amam tanto que já não têm constrangimentos entre si, não é? E plenamente no casamento, não é? Onde estão perfeitamente em comunhão e por isso não têm vergonha, não é? dos seus corpos ou de outras realidades quaisquer que possam partilhar entre si. Aqui o corpo aparece não só como o corpo físico, mas como a realidade material da sua vida, não é? Não tem nada a esconder, porque tudo se diz, porque existe perfeita comunhão, não há problema com o corpo, não é? Portanto, estavam nus, mas não têm problemas com isso, porque o que vivem é de tal forma verdadeiro, de tal forma comunhão, que não há problema. Tudo o que sentem, dizem, isso é amoroso, não é? Não sei se estou a ser muito claro, Maria José. O Papa João Paulo II chama a isto a plenitude da consciência. A total consciência que a pessoa tem de si própria. E essa plenitude da consciência é, no fundo, semelhante ao olhar que Deus tem sobre nós. Quer dizer, olharmos-nos vendo a totalidade do nosso ser e sem nada escondido. A nossa experiência enfim, pós-pecado não é talvez esta, na maior parte das vezes, porque não vivemos a plenitude do amor. E, portanto, mas todos nós já temos, certamente, então as mulheres sabem aquilo a que eu me refiro, a experiência de se sentirem olhadas de uma maneira que se sentem nuas e que isso é desagradável, não é?
Porquê é que é desagradável? Porque se embate com o olhar de concupiscência do outro, com um olhar que não é um olhar puro, não é um olhar de amor, não é um olhar de quem diz é a ti que eu me quero dar, mas é um olhar que diz o contrário, é a ti que eu quero qualquer coisa. Não é? E antes do pecado, o olhar do homem para a mulher e da mulher para o homem era um olhar de é a ti que eu me vou dar, tal como Deus olha para nós, é a nós que Ele se quer dar. Há ali uma comunhão, esta comunhão tem a ver também com a maneira como se olham e como se percebem. Não é só aquilo que são e a limpidez com que aquilo que está no coração é transmitido, mas é também a maneira como olham o outro, como Deus quer que olhem, que vejam, para perceber no outro e com o outro aquilo que Deus quer para ambos. Podemos dizer que antes do pecado, olhavam-se, ao olharem um para o outro, é como se vissem Deus no outro. Podemos falar assim? De certa forma. Sim. Viam aquilo que de Deus existia no outro. Não é? A sua personalidade. Daí a pureza. Sim. A sua pessoa, na totalidade da pessoa. O corpo, quando nós dizemos o corpo expressa a pessoa, mas essa plenitude de expressão era, de facto, dada neste estado de consciência da nudez original. O corpo expressa a pessoa na totalidade. E porquê é que depois Adão e Eva sentiram vergonha depois do pecado? Como é que se pode entender o conceito encerrado na expressão, como o Papa João Paulo II diz, estavam nus, mas não sentiam vergonha? Eles, de facto, antes do pecado, não há uma sequer suspeição de que o outro me possa não amar. Não há qualquer possibilidade daquele que está à minha frente não estar para mim. Mas com a desobediência do pecado, acaba por instaurar essa dúvida. É possível, de facto, que o outro não me olhe ou não veja aquilo que deve? E eu percebo isso porque eu própria sou a primeira a não olhar como devo. O pecado traz isto, traz uma ruptura entre aquilo que é dentro de mim, não é? E, portanto, o meu corpo já não manifesta totalmente o meu ser. E essa ruptura, essa desunião, não é? É o que introduz a dúvida, introduz o eu pensar no outro de uma maneira pouco correta e daí eu perceber que o outro também pode olhar para mim de uma maneira menos correta e daí levar ao querer tapar-me, ao querer esconder-me até de Deus, não é? Como nós vimos no... É curioso porque, primeiramente, eles, quando se escondem-se um do outro, não é? Cobrem-se, porque o corpo que era lugar da comunhão passa a ser o lugar da possibilidade de se usarem, não é? Mas, por outro lado, esta imagem de Deus nunca fica totalmente obscurecida. Ainda assim, a seguir, quando vem Deus e se aproxima deles, eles escondem-se. Tive vergonha e escondi-me, não é? Porque estava nu. Como é que tiveste tu essa consciência? Pergunta Deus, não é? E, portanto, e depois começa toda a percepção, a percepção subjetiva de que o homem tem do seu limite, da consciência da vergonha, de que de facto não tinha realizado a sua vocação, aquilo que era chamado pelo próprio Deus. É a questão da obediência, não é? Que é uma palavra que hoje em dia tem, se calhar, um significado, enfim, socialmente menos simpático. Nós não gostamos de dizer que devemos obedecer, porque isso às vezes parece que é assim tipo seguidismo e não termos a nossa própria cabeça para pensar e porque é que temos que obedecer aos outros e tal. E aqui João Paulo II surpreende-nos logo com esta definição de obediência como ouvir a palavra em toda a sua verdade e aceitar o amor conforme a plenitude das exigências da vontade criadora. Quer dizer, nós, ao obedecer a Deus, estamos a acolher Deus e a acolher aquilo que de melhor há, que é Ele próprio que se dá a nós, não é? Portanto, obedecer passa a ser uma coisa boa, e não só boa, mas indispensável à nossa felicidade, porque não desconfiamos de Deus. O que é o problema? Porque é que hoje em dia o obedecer tem esta conotação negativa? Porque nós somos pessoas marcadas pelo pecado e, portanto, temos esta suspeição de Deus. E por isso a questão da obediência
surge como uma coisa, bem, eu se calhar sei melhor o que é melhor para mim do que Deus. Ele está lá nas alturas, eu aqui é que sei. E se formos a ver, foi isso que aconteceu no pecado original, não é? E é isso que se repete diariamente na nossa vida. Esse distanciamento de Deus, podemos dizer. Esse distanciamento de Deus por suspeição. Não é? E por não acreditar genuinamente na bondade de Deus para nós. Não é? Então, e com a queda, não é? A vergonha introduziu-se na experiência humana, como diz João Paulo II. Com a vergonha, o ser humano manifesta quase instintivamente a necessidade de afirmação e aceitação deste self de acordo com o seu justo valor. De que forma é que isto traduz a vossa experiência e compreensão da vergonha? Eu diria que, de uma maneira muito simples, que de repente não chega o saber-me amada por Deus, de repente eu preciso de saber que sou aceito pelas outras pessoas e às tantas eu perco liberdade com isso, porque eu faço as coisas para ser aceito pelos outros, para que os outros gostem de mim. Portanto, esta é a forma como eu diria que é mais fácil de perceber a deformação que introduz em nós a vergonha, que causa um constrangimento, mas ao mesmo tempo faz-nos perder a noção do nosso próprio valor e precisamos que os outros nos digam: tens valor. Não é? É quase como se andássemos sempre, como se diz em inglês, asking for compliments, não é? Sim. Estamos sempre à espera. Acho que é como duvidamos de Deus, da sua, em última análise, é da sua existência como amor e, portanto, é da sua existência, porque Ele é amor. Acabamos por dar às coisas deste mundo o valor que seria próprio de Deus e faz depender dos sims de cada um dos outros, porque a minha afirmação, não é? Porque aquele que me devia dar eu não a quero receber. Eu recebo de Deus este dom de ser quem sou, de ser esta pessoa, de ser esta graça, este dom. Mas como não o aceito a Ele, tenho que ir buscar, mas também não o aceito, mas também não consigo viver sem isto, porque isto está no meu coração. E por isso tenho que ir buscar de alguém e vou buscar das pessoas. O problema é que as pessoas não têm, são frágeis também, não é? E nós precisamos de uma coisa que seja de facto absoluta, que nos diga que o amor é possível, que nos quis não por uma qualquer outra razão egoísta, mas que nos quis por nós próprios, não é? E isso para nós é essencial. Não é? Aqui também podemos falar do facto de procurarmos, nós humanos, um amor total, não é? Que não o conseguimos encontrar. Mas como falávamos até num outro encontro anterior, esse amor encontra-se aqui, semeado, e nós, a teologia do corpo também procura isso, não é? Criar esta comunhão no casal e tudo mais, mas é por causa da realidade de Deus, não é? Não é todo o amor que a gente possa encontrar aqui, em relação àquele amor que Nosso Senhor tem por nós, é ainda assim pequeno. É sempre uma analogia, é sempre um vislumbre, nunca é a totalidade. E quando nós confundimos esse amor que vivemos aqui com a totalidade, estamos a destinar esse amor ao insucesso, ao fracasso totalmente, não é? Isso é também importante. Pensava que ia dizer alguma coisa. Podem dar alguns exemplos de como o corpo expressa a pessoa? De que modo a consciência desta verdade afeta as nossas atitudes em relação ao corpo? Hoje em dia nós dizemos muitas vezes, até a respeito das questões da sexualidade, isto é muito visível, separa-se o que se faz daquilo da intenção e foi só uma coisa, foi só físico, não teve nenhum significado, por exemplo. É uma expressão que a gente ouve muitas vezes. E isto é verdadeiramente uma forma de dizer que o corpo não expressa a pessoa, no fundo, não é? É um exemplo disso. O corpo era como se o corpo pudesse fazer coisas e que a pessoa não estivesse lá, fosse autónomo, não, que a pessoa não tivesse... Distinto. Exato. Que a pessoa fosse desalmada. Exatamente. Que o corpo fosse desalmado. Que o corpo fosse desalmado. Não é? O corpo podia fazer coisas, mas a pessoa não estava... É como se eu te der um estalo na cara e tu ficas aborrecida comigo, ficas chateada e eu digo, não, foi só a minha mão que bateu na tua cara, Eu não fui eu. Não fui eu.
foi só a minha mão. Isso não faz sentido nenhum, não é? A verdade é que até na nossa... Há coisas que a gente percebe que é pessoal. Ou seja, há aqui um outro exemplo que a gente também pode dar, é este. Nós conhecemos às vezes as pessoas que passam na rua e reconhecemos um amigo ao longe só pelo jeito dele andar. O jeito dele andar é uma coisa que é do corpo dele, mas que é da expressão dele. Não é? É o jeito dele se comunicar, dele olhar, dele... Isso não é propriamente só o corpo, mas sim porque o corpo expressa aqui uma coisa outra, que é a maneira própria dele ser. E isso é profundamente pessoal. Não é? O que é preciso é perceber que o corpo, quando expressa aquilo que eu sou, a minha pessoa, remete-me para o significado da minha existência e remete-me para eu ser dom. O corpo expressa que nós somos um dom. Portanto, em todas as questões da afetividade, da vivência do amor, da sexualidade, só conseguimos viver essa verdade daquilo que o corpo expressa quando a vivemos dessa maneira. A verdade é que desde o princípio Deus criou do nada tudo, a partir de si, como um dom de si mesmo para o outro, não é? E isso ficou marcado, isso tem uma marca. Porque nós somos, ou seja, entramos neste movimento de Deus. Se Ele fez como dom, esse dar-se acaba por ser uma qualidade nossa. Um animal não se pode dar a ninguém. Ou seja, ninguém morreria por ninguém. Quer dizer, nenhum animal morreria por outro. Assim, à partida. Não é? Podemos até ver em alguns animais algumas coisas parecidas, mas entregar a vida por causa da vida do outro, para que o outro chegue a Deus, para que o outro alcance a sua plenitude, isso é uma coisa própria da pessoa, não é? Própria daqueles que receberam a vida como um dom e como um dom chamado a ser ao jeito daquele que o criou, profundamente. É algo que está selado em nós. Sim, é um selo. Não é? É um selo de Deus, uma marca que, mesmo que se possa estragar tudo, mesmo que eu viva numa vida cheia de pecado e de desgraça e tudo ao contrário, eu posso sempre encontrar alguma coisa. Não sei se tenho tempo ainda para contar uma pequena história mesmo muito pequenita. O Papa João Paulo II conta-se da vida dele, que um dia, a passar de carro em Roma, encontrou um padre a mendigar, um padre que tinha sido padre e que já não era padre. E abandonado o ministério, como acontece infelizmente com alguns. Queria Nosso Senhor me privar dessa experiência. Mas a vida não lhe tinha corrido todo bem e estava a mendigar. E ele reconheceu, falaram-lhe dele, e ele depois passou junto dele e chamou-o para dentro do carro e disse-lhe: confessa-me. Disse: mas eu já não sou... Não, mas tu tens o ministério contigo, quer dizer, não podes negar isso. Confessa-me. E reabilitou aquele padre, até fica um pele de galinha, reabilitou aquele padre porque o fez ver que ele, apesar de tudo, continuava a ser aquilo que Deus queria dele. O dom continuava lá. O dom continuava lá, não é? Quer dizer, fala disto, não é? E haveria muitos outros exemplos que a gente podia dar, mas fala um bocadinho disto. Não é? Bem, uma última palavra, algo que gostassem ainda de focar. Só esta questão do afirmar, no fundo, o afirmar o outro, o afirmar o valor do outro, que foi o que o Papa fez com este padre, não é? E que é o que Deus faz desde que nos criou e que faz constantemente quando se dá a nós, será talvez a forma como nós podemos pensar em, entre aspas, reabilitar a comunhão original entre homem e mulher. Não é? Na nossa vida, no nosso dia-a-dia, tentar que a nossa vida seja um afirmar do outro e não um querer que o outro nos afirme a nós. Eu acho que aqui é que está a grande questão. O dar-se ao outro. O dar-se é afirmar o valor do outro. Esse valor que por causa do pecado, o outro deixou de acreditar que existisse e nós também deixámos de acreditar nele. Não é? Mas na medida em que nos sentimos afirmados por Deus e nos sabemos, mais do que sentir, nos sabemos afirmados por Deus, sabemos, temos consciência do nosso valor, nós valemos a morte de Deus. Quer dizer, isto é um valor que não tem medida. Extremo. Não é? E, portanto, se nós temos esse valor, nós só temos é que afirmar esse valor nos outros, não é?
Todos têm. E ao afirmarmos, eles próprios também reconhecem. E vamos entrar numa roda viva, mas positiva. A ideia era essa. Isso é a comunhão de pessoas. É que somos chamados a viver. Padre, quer dar alguma mensagem final? Olha, só dizer que este é um grande mistério, que isto da teologia do corpo, e agora estamos já a entrar mais dentro disto, que isto pede alguma atenção. Eu peço desculpa pelas vezes em que digo coisas que são um bocadinho acima, vamos dizer assim, possam ser pouco explicáveis, mas é importante que as pessoas se interessem e dizer que daqui a pouco tempo, queira Deus, haverá até em português coisas que poderemos escutar e ter nas mãos. As catequeses estão a ser preparadas e, portanto, para serem editadas e, portanto, esperem um pouco, venham escutando, mas há de haver a possibilidade de em breve podermos ter tudo mais aberto às pessoas, para que as pessoas mais disponível para as pessoas possam ter mais interesse e por si próprios ir aprofundando. Muito obrigada. Terminamos então o nosso programa, mas não se esqueça que nós queremos contar também com as suas perguntas, as suas questões, as suas dúvidas e até sugestões. Pode entrar em contacto connosco através do nosso e-mail teologiadoamor@cançãonova.pt ou através do nosso telefone, Maria José, 249 530 600. ou então também através do nosso endereço, Padre. Programa Teologia do Amor, Estrada da Batalha 68, apartado 199, 2496, 908, Fátima. Contamos consigo no próximo programa, que tem o título Significado Esponsal do Corpo. Até lá, se Deus quiser.